Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai pegar uma das frases mais conhecidas do mundo e transformar num guia prático para o nosso dia a dia. Sabe, o princípio de amar o próximo é algo central para muita gente. Mas como isso funciona na prática, no meio da nossa rotina corrida? É isso que a gente vai desvendar hoje. E logo de cara, a gente precisa fazer uma distinção que é fundamental. Existe um mundo de diferença entre só falar sobre amor e, de fato, viver o amor. Uma coisa é a teoria, é o discurso bonito. A outra é a prática, é a transformação real. Nessa nossa análise, o foco é exatamente este: como a gente cruza essa ponte, saindo das palavras e chegando nas ações. Então, para começar, vamos na base de tudo: o mandamento. Para entender como aplicar isso na vida, primeiro a gente precisa saber o que ele realmente significa e para quem ele vale. Porque esse princípio não é só uma ideia inspiradora, não. É o fundamento de todo o resto. E aqui está a fundação de tudo. Segundo a fonte, Jesus apresenta esse como o segundo mandamento mais importante e diz que ele é inseparável do primeiro, que é amar a Deus. Ou seja, um não existe de verdade sem o outro. Eles andam de mãos dadas. E o ponto-chave aqui é o seguinte: não se trata de um sentimento que aparece e some. É uma decisão. É uma disciplina que a gente escolhe ter de forma intencional todos os dias. É algo que está bem no coração da fé. E aqui vem a pergunta de R$ 1 milhão, né? Se é um mandamento, a gente precisa saber. Quem é essa pessoa? Quem é o próximo? A resposta que os textos dão é, na verdade, bem surpreendente e quebra muitas das nossas ideias pré-concebidas. E a resposta muda tudo. O próximo não é definido pela geografia, por quem mora perto ou por quem se parece com a gente. Não. O próximo é definido pela necessidade. Quem precisa de ajuda, naquele momento, é o nosso próximo. A necessidade da pessoa é o que nos chama para a ação. E a história que ilustra isso de forma perfeita é a do bom samaritano. Jesus usa essa parábola para expandir radicalmente o nosso jeito de entender isso. Vamos ver então quem pode ser o próximo, sob essa nova ótica? Primeiro, pode ser um completo desconhecido. Alguém que a gente nunca viu na vida, cujo caminho simplesmente cruza o nosso, mas que chega com uma necessidade real ali na nossa frente. Depois pode ser alguém bem diferente da gente, de outra cultura, com outras crenças, de outra classe social. A genialidade da parábola é colocar um samaritano, que era um povo desprezado na época, como herói da história. Isso quebra todas as barreiras. E aqui talvez esteja o maior desafio de todos. O próximo também pode ser alguém que nos feriu, alguém que nos decepcionou ou que, por algum motivo, é simplesmente muito difícil de amar. Ok, entender quem é o próximo é o primeiro passo. Agora, vamos ser sinceros e encarar a realidade na nossa próxima sessão? Os desafios reais. Porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? Viver esse amor exige muito mais do que só boa intenção. Exige coragem e humildade. Pensa só, no mundo tão polarizado como o nosso, amar quem pensa de forma totalmente oposta já é um ato radical. Perdoar quem nos machucou, então, parece quase sobrenatural. E fazer tudo isso sem esperar nada em troca, de graça, especialmente quando a gente está num limite, sem energia, bem, isso exige uma força que, convenhamos, muitas vezes parece ir além da nossa. Beleza, já entendemos o mandamento, já vimos os desafios. Então agora na nossa sessão mais importante, a gente vai pro como. Chegou a hora do guia prático de ações, onde a gente transforma essa ideia gigante em atitudes pequenas e concretas que podemos ter no dia a dia. E aqui está o coração do nosso guia. Primeiro, demonstrar empatia. A proposta é simples, mas poderosa. Procure entender a perspectiva do outro antes de sair julgando. Segundo, ajudar quem precisa. Não esperar o momento perfeito, mas agir hoje, diante da necessidade que está bem na nossa frente. Terceiro, perdoar. O texto descreve isso não como um favor para o outro, mas como um jeito de se libertar daquele peso, daquela mágoa que só faz mal para quem sente. Quarto, ouvir com atenção. No mundo cheio de distração, dar atenção de verdade para alguém é um ato de amor poderoso que diz: você importa. E por último, quinto ponto, tratar todos com respeito. Reconhecer a dignidade que existe em cada ser humano, não importa quem seja. E esse ponto aqui é essencial, porque o conhecimento só tem valor de verdade quando ele nos transforma. A medida real de que aprendemos algo não é conseguir repetir a lição, mas sim viver de acordo com ela. Isso tudo nos leva à nossa parte final, a decisão. Depois de tudo que a gente viu, a questão se resume a uma escolha fundamental que precisa ser feita.
No fim das contas, não se trata de uma doutrina para ser debatida, mas de uma vida para ser vivida. E essa citação amarra toda a nossa conversa de um jeito perfeito. É um apelo direto para que o amor não fique só no campo das ideias, no discurso, mas que ele se torne real, em obra e em verdade, que seja algo concreto. E assim a gente termina com essa reflexão no ar, uma pergunta que fica para a gente pensar. Cada dia nos dá um monte de oportunidades de responder essa questão, não com a nossa voz, mas com a nossa vida. A escolha entre amar com palavras ou com atitudes, no fundo, é a escolha que define tudo.